Olá pessoal, tudo bem? Professor Daniel Lima de Matemática aqui. Vamos falar um pouquinho agora sobre as posições relativas entre reta e circunferência e entre circunferências. Então, a primeira coisa que a gente tem que parar para pensar é que quando uma circunferência e uma reta se cruzam, elas claramente vão se cruzar em quantos pontos? Em dois. Ou elas podem só se encontrar em um, ou elas podem não se encontrar, que a gente vai falar no próximo slide. Então, quando a reta ela fura a circunferência, né, a gente fala que ela é uma reta secante, ela seca, ela fura em dois pontos. Tá? Já quando a circunferência encontra a reta, só encosta em um ponto, a gente fala que nós temos a reta tangente. Tá? Então, dois pontos, secante, secou, cortou, furou. Tangente, sair pela tangente, sair de fininho, encostando, tá bom? E quando ela não encosta, a gente fala que a reta é externa à circunferência, não tem pontos em comum. E aqui vamos falar de uma propriedade mega importante quando a gente for trabalhar de problemas com triângulo retângulo, teorema de Pitágoras. A gente fala que toda reta tangente a uma circunferência é perpendicular ao raio. Como assim, Daniel? Eu estou querendo dizer que a reta e o raio formam 90 graus. Tá? Essa propriedade é importantíssima, a gente vai usar mais para frente. E entre duas circunferências ou mais? Entre duas circunferências, elas se cortando, elas se secam em dois pontos também. Então aqui elas estão se cortando no ponto M e no ponto N. Já quando elas só encostam uma na outra, a gente fala que elas são tangentes. E as tangentes elas podem ser de duas maneiras. Tangentes externas, uma está fora da outra, e internas, quando uma está dentro da outra. De todo modo, elas só têm um ponto de interseção. Quando elas são não secantes ou exteriores, elas não se encontram. Ou elas também podem não se encontrar uma dentro da outra, elas são interiores. E um caso especial que a gente precisa estudar é das circunferências concêntricas. O que são circunferências concêntricas? Que têm o mesmo centro. Elas são interiores, elas não se encostam, mas elas estão no mesmo centro. Beleza? Ficou horrível aí, mas vamos lá. Então vamos fazer alguns problemas rapidinho. Jorge desenhou uma circunferência e duas retas em seu caderno, conforme a imagem a seguir. As posições relativas entre circunferência e reta e entre a circunferência e a reta S são respectivamente, então, circunferência e reta R. Então, circunferência e R, ó, circunferência e R, elas são externas, concordam? Elas não se encontram. Opa, externa, externas. Ficamos com letra A ou B. C, D e E não servem, beleza? Agora, reta S e a circunferência se encontram em um ponto lá. Opa, se elas se encontram em um ponto, elas são tangentes. Letra B, beleza? Eu nem marquei aqui. Bom, mais uma aí, para a gente fechar. Considere as circunferências C1, C2, C3 e C4 da figura seguinte e dê a posição relativa. Vamos lá. C1 e C2. Opa, C1 e C2. C1 e C2 se encontram em dois pontos. A gente fala que elas são secantes, elas se cortam, elas se secam. C1 e C3. C1 e C3 se encontram em um ponto. Elas são tangentes e ainda por cima são externas. C2 e C3. C2 e C3 também se encontram num único ponto. Também são tangentes externas. E C2 e C4, C4 e C2, ó, não se encontram. Elas são externas ou não secantes. Beleza, pessoal? Até a próxima!